Você sabe qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Tá confuso? Então segue o vídeo. É muito comum as pessoas confundirem a atuação de psicólogos e de psiquiatras e de muitas vezes gerarem expectativas diferenciadas entre esses profissionais. Então, nesse vídeo eu queria talvez trazer uma explicação um pouco básica do que faz cada um desses profissionais de forma geral e como é possível um trabalho em conjunto. O psiquiatra, ele tem uma formação médica, então ele faz um curso de medicina, que tende a ser um curso mais biologicista, que vai se preocupar com relações ao corpo e de como este corpo se desenvolve, tanto na forma da saúde quanto na forma da doença. Então o enfoque do psiquiatra, do médico psiquiatra, tende a ser mais sobre a biologia dos transtornos mentais. Um outro aspecto importante do profissional da psiquiatria, que ele é o único profissional habilitado, né, os médicos em geral, são os únicos profissionais habilitados a receitarem um medicamento. E o psiquiatra é o profissional mais habilitado para receitar medicamentos relacionados a transtornos de humor, transtornos de sono, entre outros transtornos mentais. E isso é muito importante. Ainda existe todo um tabu, todo um mito de que psiquiatra é para louco. Bom, eu não sei qual é a definição de loucura que essas pessoas estão utilizando, mas não. O psiquiatra é o profissional dentro da medicina que dedica a vida inteira a estudar os aspectos biológicos da mente humana e das emoções humanas. Então, se você está com algum transtorno de atenção, de humor, de sono, o melhor profissional para poder avaliar e entender exatamente que tipo de remédio, caso o seu caso seja um caso para remédio, é o psiquiatra, não é o seu cardiologista, não é o clínico geral, não é o seu ortopedista, como eu já escutei, que deve receitar o seu antidepressivo. Sim, é um psiquiatra. Muito bem, reserve. O psicólogo é o profissional que faz o curso de psicologia. Então ele vai estudar desenvolvimento humano, psicopatologia, questões sociológicas, questões antropológicas, questões filosóficas, como que o mundo e o homem se dá nessa relação, do porquê que as pessoas adoecem, por que elas sentem e fazem o que elas fazem ou deixam de fazer, enfim. A psicologia vai estudar a psique, a mente e o comportamento humano. Não numa perspectiva com enfoque biologicista, embora, claro, o profissional da psicologia ele também tem um conhecimento básico sobre o corpo e o cérebro e a relação deles com questões da psique, da mente, da libido. A gente tem esse estudo e a gente vai interferir então na forma como o ser humano está se constituindo, a forma como a mente funciona. Ele não está habilitado a passar remédios. Lembra sempre, o único profissional que pode receitar medicamentos é o médico. E o mais gabaritado para receitar remédios para transtornos emocionais, cognitivos, é o psiquiatra. O psicólogo ele vai trabalhar a forma como a sua mente funciona, como o seu inconsciente funciona ou deixa de funcionar, às vezes, enfim. Dos aspectos relacionados ao seu comportamento, aos seus vícios e suas virtudes. Muitas vezes esses dois profissionais se dão muito bem e às vezes eles brigam, normal, como todas as profissões. Quando que os profissionais da psicologia e da psiquiatria conseguem fazer um trabalho em conjunto? Quando a gente percebe que um paciente está realmente sofrendo de um transtorno emocional, de uma síndrome, com aspectos significativos reverberando no corpo e que um tratamento com começo, meio e às vezes fim, às vezes não, mas na maioria das vezes com começo, meio e fim, pode auxiliar este ser humano, este paciente, na sua capacidade de pensar, de elaborar e de reestruturar a vida.
Quando a gente está com algum transtorno de humor, uma depressão, com uma ansiedade, com um transtorno bipolar, com às vezes um transtorno de déficit de atenção, enfim, a nossa mente, ela não está funcionando tão bem. E a medicação, quando bem prescrita, ajuda na capacidade de insight, te ajuda a pensar melhor. Então, nesse caso, o psiquiatra ele pode ser fundamental para que o psicólogo possa fazer um bom trabalho. Muitas vezes, o psicólogo pode ser aquele profissional que vai ajudar com que este paciente possa aderir ao tratamento do psiquiatra. Novamente, quando se percebe numa avaliação em conjunto ou numa avaliação bem feita deste psiquiatra, desse profissional da medicina, de que realmente aquele caso é um caso que necessita de intervenção medicamentosa. Não são todos os casos que necessitam. Nós temos situações onde, ultimamente, há um hiperdiagnóstico, uma hipermedicalização, porque muitas vezes a gente não quer repensar a nossa vida, os nossos comportamentos e os nossos valores, a gente quer uma pílula mágica para resolver todos os problemas. Não funciona. Para a maioria dos casos de sofrimento humano, uma pílula não resolve, não traz cura, porém pode possibilitar e facilitar o insight. Quando esse trabalho é feito de forma respeitosa de ambos os profissionais e respeitosa com ambas as áreas do conhecimento. Quando eu respeito o conhecimento do outro, quando eu respeito muitas vezes uma forma diferente do outro e quando nesse diálogo a gente pode pensar juntos o que seria um tratamento integrado que possibilitaria uma melhora de forma mais eficiente para esse paciente. Ficou clara a distinção entre os dois profissionais de como é que eles podem agregar conhecimentos, saberes e trabalhar em conjunto? Então, se você achou esse conteúdo interessante, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho que você recebe notificações de quando tem um novo vídeo no canal e até a próxima!